O Anderson me fez uma pergunta durante a semana. Como ele já teve essa aula do esquema das três cabeças, que ele assistiu às aulas gravadas, né? Então ele me perguntou se patos, logos e etos teria a ver com o esquema das três cabeças. Então eu vou falar sobre o esquema das três cabeças para a gente entender o que é o esquema das três cabeças e depois o próprio Anderson vai fazer uma pesquisa no celular para a gente entender o que significa patos, logos e etos, para a gente ter certeza se significa ou não a mesma coisa, tá bom? Então, por que a gente precisa saber disso? Por que o orador precisa saber dessas coisas? Porque vocês estão aqui para serem mais do que um simples orador. Porque oradores, como eu já disse, todos nós somos. Nós somos oradores por natureza, nós nascemos oradores. Até a criança que está em fase de amamentação, ela já tem a oratória dela. E a criança é muito mais eficiente do que nós adultos. Veja, a criança que ainda não aprendeu a falar, que ainda não tem noção de que ela existe, ela já é mais eficiente do que nós adultos. E vocês já foram crianças, não foram? Já foram bebezinhos. Então veja que vocês já foram super eloquentes e eficazes. Porque veja, como é que uma criança que está em período de lactação, como é que ela se manifesta? Como? Chorando. E ela chora porque ela está com fome ou porque ela está com dor, não é isso? E ela tem essa solicitação dela imediatamente atendida quando ela chora. A mãe sabe se a criança está no horário de se alimentar ou se a criança já foi alimentada, e o choro pode significar que ela esteja sentindo algum tipo de dor. Aquilo que ela solicita é atendido imediatamente, porque a comunicação dela é totalmente eficaz. Ela não precisa expressar palavras como nós expressamos, basta ela emitir um som e logo alguém vem em socorro da criança. Então veja o quanto ela é eficiente. Fazendo uma analogia para que a gente entenda o quão é importante ter uma comunicação eficaz. Nós vamos crescendo e vamos nos tornando adultos cheios e complexos. Então eu começo a ficar com medo de falar, eu fico tímido, eu fico inseguro, fracasso muitas vezes no meu intento, porque não sei exatamente colocar as palavras certas, até porque eu não sei quem é de fato o meu interlocutor, eu não o conheço na personalidade dele. Então pode ser que eu esteja falando com uma pessoa que é super racional, trazendo para ele um apelo que não é racional. Então, é por isso que nós precisamos conhecer quem é o nosso interlocutor. Isso a gente vai aprender, a gente vai desenvolver isso com a nossa percepção, prestando mais atenção e fazendo perguntas. Eu não sei se falei na primeira aula, mas quem pergunta, conduz. Eu falei isso? Quem pergunta, conduz. Então, as perguntas, elas são extremamente importantes e necessárias quando você deseja compreender o seu interlocutor, quais são as suas necessidades e quais são as suas conveniências. Então nós temos que desenvolver isso. O orador acima da média, ele é muito mais do que um mero orador. Ele é mais do que um orador funcional, porque nós somos oradores funcionais, até que a gente comece a desenvolver a capacidade de perceber, comece a apurar essa inteligência que é a percepção. Então, por isso é tão necessário, tão importante que a gente não fique com dúvidas, que a gente entenda tudo o que tem a ver com a oratória. Lembrando que oratória é a comunicação, seja conversando com alguém da família, seja conversando com alguém do trabalho, seja tentando vencer a objeção de um cliente. Nesse momento nós somos oradores. Fazendo uma pregação na igreja, somos oradores. Então, antes de entrarmos nessa questão, nessa dúvida que o Anderson tem,
vamos entender então o esquema das três cabeças. Isto aqui é importante porque nós vamos elaborar o nosso tópico frasal e vamos entender, por exemplo, o tópico frasal que nós fizemos com a Laura. Nós vamos prestar atenção se nós levamos em conta esse esquema das três cabeças, tá? Você pode usar sempre o esquema das três cabeças em qualquer apresentação, em qualquer argumentação, você pode utilizar-se do esquema das três cabeças e para também vender qualquer coisa, seja um produto, um serviço, uma ideia. Os gregos, e vocês notam que essas palavrinhas aqui, elas são de origem grega, né? Então, os gregos, que são considerados os pais da oratória, eles desenvolveram um esquema para explicar a persuasão. E todos nós sabemos o que é persuasão? Sabemos? Eu preciso que vocês participem também. Sabem? Persuasão, o que é? O que é persuasão? É você fazer com que a pessoa compre a sua ideia. Fazer com que a pessoa compre a sua ideia. É isso mesmo? É isso mesmo, Laura? É isso? É isso mesmo, Eric? Então, a persuasão é a arte do convencimento, certo? Então, os gregos, eles tentavam explicar isso se valendo da cabeça de 3 animais. Isso aqui é o que a gente vai usar para desenvolver nosso tópico frasal. A cabeça do macaco, a cabeça do gato e a cabeça do cachorro. Vamos pensar na personalidade desses animais, na personalidade. É isso que eles levaram em consideração. O macaco é diferente do gato, é ou não é? Diferente do cachorro, na sua personalidade? Então, cada um tem uma personalidade. O gato é diferente do cachorro, na sua personalidade? Então, veja, eles escolheram esses 3 animais porque esses 3 animais sintetizam exatamente a arte da persuasão. Então, persuadir é convencer alguém de alguma coisa, né? Então, se eu estou dando uma aula, é necessário que os meus alunos se deem por satisfeitos. Eles precisam concordar comigo. Você já pensou você dar uma aula e os alunos saírem dali duvidando de tudo que você falou? Discordando do que você falou? É horrível, né? Significa que você não atendeu à expectativa dos seus alunos. Então, a gente precisa pensar sempre nisso. Então, vamos lá. Baseados, então, na personalidade do macaco. Como é o macaco? Como é o comportamento dele? Falem aí, Anderson. Eu acho que o macaco... Pode ligar o microfone aí. Quer responder? Vai responder. Não, você que... Vai, depois você passa para ela. É sua. Eu acho que o macaco, ele é brincalhão. Brincalhão? Ele gosta de chamar atenção. Chamar a atenção. Gosta de ficar na grade do Passa para zoológico. O macaco também? É. O macaco escandaloso, grita. Escandaloso, grita, faz barulho, né? É. Faz barulho, né? Acho que grita, faz barulho. Então, vocês concordam com isso ou não? O macaco tem esse temperamento? Ele é barulhento? Ele é barulhento, é isso? Concorda, Laura? Sim. Concorda, Eric? Sim. Concorda, Gesiel? Ele é barulhento, né? Então, quando você escuta um barulho, a tendência não é você olhar para o lado que aconteceu o barulho, não? Sim. Então, o barulho, ele chama a nossa atenção. Então, o objetivo do macaco é chamar a atenção, é despertar o interesse, fazer você olhar para ele. Então, aquelas propagandas que se faz na porta da loja, que a gente vê isso muito nos centros das cidades, tem lá um locutor fazendo barulho, falando de ofertas, chamando a atenção do público, não é isso? Então veja, a publicidade é uma forma de despertar o interesse, chamar a atenção. Então, quando a gente vê propaganda na televisão, o interesse de quem está anunciando é que você tem algum interesse no anúncio.
no produto anunciado. Então, o macaco, segundo os gregos, é para despertar o interesse. Então, olha, na arte da persuasão, você só vai persuadir quem demonstrou algum interesse por aquilo que você está oferecendo. Então, quando eu faço uma propaganda na internet, ou quando eu faço um vídeo e publico, quando eu tiro uma foto bacana, coloco um filtro para ficar bonito e bonita na foto, o objetivo nosso qual é? Chamar a atenção, é óbvio. Então, quando ninguém curte, ninguém faz nenhum comentário, a gente não fica chateado. Quando eu coloco um vídeo lá com algum trecho da aula e ninguém curte, ninguém comenta, eu fico chateado, né? A impressão que eu tenho é que não chamou a atenção de ninguém, não despertou interesse. E todos nós somos assim. Se não fôssemos assim, nós não estaríamos exibindo nossas fotos com filtros, né, para ficar super elegante. A gente procura um ângulo em que a gente fica melhor para tirar uma fotografia. Procura melhor foto. Percebe que todos nós sentimos a necessidade de alguma forma despertar a atenção, o interesse de alguém. Então a publicidade, ela faz a vez um macaco, ou pelo menos deveria fazer. Então, aquele cara que está na frente da loja fazendo propaganda, ele tem que ser eficiente ao ponto de despertar o interesse. Então, quando ele vai falar, ele precisa prestar atenção no volume, ele precisa caprichar naquilo que ele está falando, e ele precisa ter ofertas. Então, ele precisa, juntamente com o dono da loja, discutir quais as ofertas poderiam chamar mais a nossa atenção. Quando a gente vê propaganda de uma rede de supermercados na televisão, eles normalmente colocam algumas ofertas. Essas ofertas estão ali com o objetivo de chamar a atenção, despertar o interesse para levar o consumidor até o local, o comércio deles. Então, para se convencer alguém de alguma coisa, primeiro tem que haver existido algum interesse. Então, o macaco significa isso porque ele é barulhento, ele é exibido. Então, essa função é fazer com que você olhe para ele. E o gato, baseados na personalidade do gato, o que seria o gato dentro da arte da persuasão? Eu acho que o gato, ele é mais atento, mais... Cuidadoso? Mais reservado, assim, mais... Cuidadoso, Cuidadoso, né? Laura, o que você vê no gato? Eu acho que ele é mais independente, acho que independente. Não, mas vamos pensar, que é. na persuasão, propriamente da persuasão, porque os gregos, obviamente, escolheram algumas características da personalidade para explicar. Então, nesse momento de se falar sobre a persuasão, se o macaco faz barulho, é barulhento, é exibido, com o propósito de despertar o interesse, chamar a atenção para ele, o gato, baseado no comportamento do gato, né? Dentro de todos os comportamentos do gato, o que eles entenderam como sendo importante? Silencioso? Silencioso. Atento. Pode até ser um pouco silencioso, mas tem mais coisas interessantes da personalidade do gato. O gato ele é mais estratégico. Estratégico. Passa lá, Gesiel. Repete aí, Gesiel. O que é o gato? Eu penso que o gato ele é mais estratégico quando ele quer alguma coisa. Quando ele quer. Quando ele quer alguma coisa. Quando ele tem um objetivo. Isso, ele tem um objetivo, ele é mais estratégico. Então, mas você lembra que no esquema do discurso a gente fala, escolha um tema e defina seu objetivo? Isso. Então você entende que para você ter atendido o seu objetivo, é importante a estratégia que você falou, ele é estratégico. Sim. Não é? Mas o que mais na personalidade do gato seria interessante destacar?
Eu estou fazendo essa provocação para vocês pensarem mesmo. Porque quando nós temos um objetivo definido, nós precisamos escolher as palavras que nós vamos utilizar. Nós temos que medir. Tem gente que aponta o dedo para você assim: meça suas palavras para falar comigo, não é isso? Então, medir as palavras mesmo, de acordo com o objetivo. Nós precisamos, a gente não pode sair por aí falando de qualquer maneira, falando qualquer coisa. Então, exige uma estratégia, como você disse. Mas tem mais alguma coisa importante na personalidade do gato? É traiçoeiro também. Não, aí não pode. Não. Usa o microfone aí. Não. Ele não é. Será que ele é traiçoeiro, o gato? Então pensa bem. Ó, entre o gato e o cachorro, qual a diferença entre esses dois aqui, ó? O gato é mais discreto. Mais discreto. Mas existe uma coisa que hoje está muito em moda, fala-se demais, e que o gato, na personalidade do gato, é o que tem mais dessa determinada inteligência que hoje é muito comentada. Tem gente que faz palestras, tem gente que vende livros. O que é? A inteligência emocional. O gato sai por aí mordendo todo mundo, latindo, fazendo barulho? Não. O cachorro tem a mesma habilidade para andar nos telhados e nos muros que o gato tem? Não. Então, o que eles entenderam que o gato tem? Equilíbrio. Equilíbrio, no caso aqui, né, fazendo uma analogia, é o equilíbrio emocional. O gato não fica latindo, fazendo barulhos, nem sai por aí mordendo ninguém. Ele não é agressivo, normalmente ele não é agressivo. E ele é extremamente equilibrado, ao ponto até de não fazer barulho enquanto ele anda. Agora, vocês já imaginaram um gato que tomou a decisão de subir no muro? Vocês já perceberam que o gato, ele é tão inteligente que ele para, ele olha e ele consegue mensurar a distância e quanto de força ele precisa colocar nos seus músculos, né? Nas suas patas, para poder avançar e atingir o objetivo dele. Então, quando ele olha e ele pula, ele vai certeiro. Ele sobe no muro e ele anda pelos muros e pelos telhados com total equilíbrio. Tanto é que falam que o gato tem 7 vidas, né? Porque ele é muito esperto, ele não cai, ele não se machuca com facilidade. Diferente, obviamente, do cachorro. Então, o que eles viram aqui, olha, eles disseram: desperte o interesse, tenha uma estratégia, use de sutileza, seja uma pessoa equilibrada, não seja agressivo. Aí entra aquele ditado que diz que o cliente sempre tem razão. Já ouviram essa expressão? O cliente sempre tem razão. Eu ouço muita gente dizendo assim: ah, não, eu não concordo com isso. Mas veja, os gregos, eles queriam dizer o seguinte: você tem que ser uma pessoa equilibrada. E quando se diz que o cliente sempre tem razão, não quer dizer que o cliente sempre tenha razão. Para que você o acalme, para que você não o perca, num primeiro momento você tem que dar razão a ele. Quando você dá razão a uma pessoa, essa pessoa tende a retribuir o tratamento. Como diz o ditado, gentileza gera gentileza. Se eu me colocar como agressivo diante de um cliente, ele vai devolver a agressividade. Eu vou perder o cliente, certo? Então, o que eles querem dizer é o seguinte: seja inteligente, tenha inteligência emocional. Se você acha que ele não tem razão, faça de conta que ele tem, num primeiro momento. Porque uma pessoa que teve uma experiência ruim, negativa com você, a tendência é que ela se feche, que nós chamamos de espírito fechado. Se ela não te conhece ainda, não sabe quais são as suas intenções, ela também está fechada a princípio. Então eu preciso, no primeiro momento, dar razão a ela, porque quando eu dou a razão a ela,
entra em ação a regra da reciprocidade. Por isso que diz o ditado, gentileza gera gentileza. Entra em ação a regra da reciprocidade, e se você a respeitou e a tratou bem, a tendência é que ela também te respeite e te trate bem. Então, se esse cliente chegou ali, naquele momento, que você percebeu que ele está muito agitado, com 2 pedras nas mãos, você vai usar da sua inteligência emocional. Que usar inteligência emocional não é apenas você ter autocontrole, apenas controlar as suas emoções, mas é ter capacidade para controlar a emoção do outro. Eu falei aqui sobre o Datena e o Pablo Marçal, não falei? O Datena deu a cadeirada no Pablo Marçal. É óbvio que ali havia uma intenção do Pablo Marçal. Para os olhos dos leigos, o Datena teria agredido o Pablo Marçal. Mas para quem entende de comunicação, sabe que quem agrediu foi o Pablo Marçal. Porque ele foi mexer exatamente com o brio do Datena e tirou o Datena da racionalidade e jogou ele no complexo reptiliano, certo? Ele virou um bicho, porque se sentiu ameaçado. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque inteligência emocional é você saber como controlar o outro também. Agora, falar em inteligência emocional pressupõe que você seja ético, porque o Marçal tem inteligência emocional, ao ponto de saber como tirar o outro da racionalidade. Então, inteligência emocional, você saber como eu me controlo e como eu controlo o outro também. Agora, tudo depende da minha intenção, do meu objetivo. O objetivo dele não era ético. O objetivo dele era tirar o cara que na concepção dele era o mais fraco, emocionalmente falando, e de fato era mesmo, para provocar uma situação em que ele seria agredido, para que o público que estivesse assistindo se compadecesse dele e tivesse empatia por ele, quando na verdade ele era o agressor na história. Então vejam que é você usar a inteligência, usar a palavra conforme o seu objetivo e de forma eficiente. Então, o gato, ele simboliza o equilíbrio emocional, a sutileza e a estratégia. O cachorro não, né? Você vê que o cachorro, você está chegando em casa, por exemplo, quem tem cachorro aqui? Nenhum de vocês tem? Você tem, Eric? Mas quem tem, ou já teve, enfim, sabe que o cachorro, ele é considerado o melhor amigo do homem, porque ele pode levar pancadas e ele continua sendo fiel, né? Não é isso? Então o cachorro, ele toma inclusive as dores do dono. Agora veja, o gato ele põe em ação a inteligência emocional e a empatia. O cachorro ele é simpático, o gato é empático no caso aqui, considerando a personalidade dele, né? Ele não se envolve emocionalmente com ninguém. Você vê que o cachorro, você bate nele, daqui a pouquinho ele vem abanando o rabo para cima de você, vem te lamber, não é? E se ele perceber que você está sendo ameaçado, ele ataca a pessoa que está ameaçando, o que ele entende como uma ameaça. Ele só se dá bem com o dono dele. Quando não é o dono dele, não. Claro, com exceção dos cachorros que são mansos por natureza. Mas os cachorros que você pega como cão de guarda, normalmente ele se afeiçoa ao dono e vira inimigo de todos os outros, não é isso? Por isso que ele ataca. Porque ele é muito simpático. O gato não. Então a personalidade do gato mostra que nós precisamos ter empatia pelas pessoas para compreendê-las. Então aí a gente consegue medir a diferença de personalidade. E dentro da arte da persuasão nós precisamos ter as 3. Mas vamos lá. O cachorro ainda. Considerando a personalidade do cachorro, o que vocês veem nele? Que tem a ver com a persuasão?